Muito bem-vindos ao meu Momento com a Nutri. Que bom ter você aqui. Hoje nós vamos bater um papo sobre final de semana, sobre estratégias de final de semana, e vou contar para vocês um pouquinho as estratégias, algumas receitinhas, alguns drinks para que você faça no fim de semana. Combinado? Então, para a gente dar uma relaxada aqui de aulas, né? Hoje, essa semana, teve bastante conteúdo importante. Teve aulas com o Dr. Cristiano, maravilhosas. E aí, domingo, a gente continua aqui com muito mais novidades. Mas hoje, a gente vai fazer um papo relax aqui, um papo de fim de semana. Vamos lá? Então, bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença. Quem está aqui comigo a semana inteira, muito obrigada por você estar aqui. Quem está chegando agora, seja muito bem-vinda também. E é o seguinte, final de semana e emagrecimento. Final de semana e emagrecimento sempre é um dilema na vida das pessoas. Por exemplo, estou indo muito bem. Quem é assim? Quem se identifica? Estou indo muito bem na alimentação, estou seguindo certinho o plano alimentar. Chega final de semana, sai tudo do ritmo, eu como tudo que vejo pela frente, não consigo seguir o plano alimentar. Dá a impressão que eu vou nadando e morrendo na praia. Não é meio assim? O que é o nadar, morrer na praia? Segunda-feira você faz super certinho, terça, quarta já começa mais ou menos. Quinta, sexta, sábado, domingo, chuta o balde e come tudo que vê pela frente. E dá a impressão que você até ganha peso, né? Então, às vezes, a pessoa perde 2 quilos durante a semana e recupera 2 e até mais no final de semana. Quem se identifica? Quem tem dificuldade de manter uma vida saudável no fim de semana? Esse é um assunto muito contraditório, porque eu acredito muito que nós temos que ter vida social, que a gente não consegue viver dentro de uma bolha, que essa bolha é chamada dieta. Quem vive de dieta não consegue chegar no seu peso ideal. Quem vive de dieta emagrece um pouco, mas nunca chega no peso ideal. Não sei se vocês já viram muitas pessoas que falam: ah, eu comecei a dieta da famosa tal, eu comecei a dieta da celebridade, eu comecei a fazer o jejum intermitente. Pega a dieta na internet ou pega a dieta do vizinho e começa a fazer. Essa pessoa, você às vezes convive com ela a vida inteira e a vida inteira ela está de dieta e nunca ela chega no seu peso ideal. O que nós falamos aqui e o que eu ensino para vocês é colocar um ponto final na luta contra a balança. E para que isso aconteça, você não pode mais fazer dietas. Porque você precisa ter vida social. Se não for algo que você consegue manter no final de semana, que você consegue manter na sua vida, é algo mentiroso, é algo que não é verdadeiro na tua vida. Então é passageiro. E aí, novamente, você vai se enganar, vai emagrecer e vai voltar a ganhar peso. E chega no final de semana, muitas vezes a gente está cansado, sobrecarregado, trabalhou demais, e aí vem a lei da compensação. Ah, eu mereço. Mas também eu trabalhei tanto, não é possível que eu não mereça beber uma cervejinha, comer um pão, comer uma pizza, consumir um sanduíche. Aí a pessoa vai lá e consome todos aqueles alimentos. E aí chega na segunda-feira, vem aquela questão da culpa, retenção de líquido, abdômen inchado, aumenta o peso na balança, aí ela se frustra, fica triste e volta à dieta novamente. Esse é um ciclo comum na vida da maior parte das pessoas. Não sei se com você já aconteceu isso, mas eu acredito que sim. E eu quero mesmo é que você ponha um ponto final nesse sofrimento. Porque dieta, pessoal, é sofrido demais. Você não merece viver de dieta. Quando você aprende que dá para equilibrar os alimentos e dá para consumir todos os alimentos numa boa, você vive mais em paz. E claro que tudo tem as etapas, né? Nós, dentro de um programa de emagrecimento, a gente tem etapa. Tem um momento que eu falo muito para os meus alunos, tem um momento que a gente tem que correr atrás de um prejuízo. Um prejuízo que quem ocasionou? Às vezes você mesmo ocasionou, né? Então, quando você tem que correr atrás desse prejuízo, às vezes você precisa fazer uma alimentação mais restrita em alguns alimentos, uma estratégia alimentar determinada, mas isso precisa mudar, precisa ter fases. Então, o final de semana, para mim, eu não acho que tem que viver de dieta. Nós somos resultado do que nós fazemos 80% da nossa vida, e não no que nós fazemos 100%. Então, ter hábitos saudáveis, comer comida de verdade, consumir mais vegetais, não tomar refrigerante, bebida alcoólica, lanches, consumir gorduras saturadas,
esses são hábitos que têm que fazer parte de uma pessoa que quer manter o peso e vida saudável em 80% da sua vida, e não em 100%. Vocês sabem que existe até uma doença, né? Das pessoas que ficam tão bitoladas em vida saudável, bitoladas mesmo, elas ficam compulsivas por vida saudável, que elas ficam doentes. E aí elas saem para o outro polo, que é o que eu não quero para vocês. O que eu quero para vocês é o equilíbrio. E isso é muito diferente do extremo de não poder comer nenhum tipo de açúcar, nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de bebida alcoólica. Ah, porque eu não consumo de jeito nenhum. Gente, isso é irreal, né? Quando eu falo aqui para vocês, eu estou falando de vida real. Vida real que eu consigo aplicar, que você consegue aplicar. E ninguém consegue ser 100% saudável. E não precisa ser 100% saudável. Você só precisa ser 80% saudável. Então, vamos lá. Se você quer perder peso, se você quer ter uma vida saudável, ter uma pele boa, melhorar os seus problemas de saúde, isso não quer dizer nunca mais comer pão, isso não quer dizer nunca mais tomar refrigerante, isso não quer dizer nunca mais comer as coisas que você sabe que é saudável, porém sabe que não é saudável, mas também sabe que você gosta de comer, né? A gente gosta de comer. Quando eu venho para casa da minha mãe, ela faz as comidas que eu gosto, que é cultural, a gente gosta. É que desde criança ela fazia para mim, eu não vou comer? Claro que eu vou comer. Eu sei comer, né? Eu sei, eu não preciso. Se a minha mãe faz uma lasanha, eu não preciso comer a forma da lasanha inteira. Eu tenho que saborear a lasanha. É diferente. Se eu vou beber alguma bebida alcoólica, eu sei combinar o que eu tenho que comer junto com essa bebida alcoólica para eu não ganhar tanto peso, para compensar. E qual a melhor bebida alcoólica no final de semana? Quando a gente começa a se privar muito, gera uma compulsão e gera a sensação de frustração também. Então, compulsão, restrição gera compulsão. Toda vez que você restringe muito, você fica compulsiva. Você fica com vontade de comer o dobro. Então, por isso que depois de uma dieta muito restrita de uma semana, na próxima, você quer descontar. Então, esse descontar no final de semana, gente, é um grande problema. E aí, hoje é sexta-feira, é claro que você quer comer uma comida diferente, você tem, às vezes, mais tempo para cozinhar, ou então você vai encontrar com a sua família. O alimento, ele é cultural, ele é afetivo, né? Então, isso não pode deixar de existir. O alimento sempre vai ser algo prazeroso para as pessoas e não pode deixar de ser, porque senão você vai ficar doente do outro extremo, que é a pessoa que, ai, nossa, tudo eu não posso, a chata da dieta, sabe? Fala a verdade, se é muito ruim quando você sai com alguém e a pessoa fala, ai, não pode isso, ah, mas aqui eu não posso, esse tem agrotóxico, esse tem açúcar, isso tem isso. E aí, o que acontece? Fica muito restritivo, a pessoa não consegue viver, não é? Obrigada. Então, existem algumas estratégias bacanas para a gente fazer no final de semana. Lembre-se, 80% da minha vida eu tenho que ser saudável, 20% eu posso comer o que eu gosto. Para mim, aí algumas pessoas perguntam para mim, Nutri, existe dia do lixo? Então, eu como tudo saudável, e aí hoje é meu dia do lixo. Não existe nenhum termo que dói mais na minha alma do que dia do lixo. Por quê? Porque a gente está chamando alimento de lixo. Nenhum alimento é lixo, né? Nenhum. Até os industrializados eu não posso chamar de lixo, né? Então, o dia do lixo é um grande mito. O dia do lixo, ele faz com que você extrapole muito em um dia e depois queira compensar. E isso te gera ansiedade, compulsão alimentar, tristeza, frustração. Então, tire da sua cabeça essa história de dia do lixo. Tire da sua mente. Não existe dia do lixo. Coloque no lugar de dia do lixo o termo eu posso comer de tudo, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque convenhamos que o que é proibido gera mais vontade ainda. Então, quando eu falo para um aluno meu assim, é proibido comer isso. Menino, ele fica com vontade de comer 24 horas por dia, porque o ser humano é assim. Agora, se você tem que pensar se te convém.
Então, tudo me é permitido, mas me convém pelos objetivos que eu quero? E lembrando, vocês sabem que existem muitos alimentos gostosos, saborosos e que são saudáveis. Por exemplo, eu vi aqui uma feijoada. Uma feijoada, muitas pessoas pensam que feijoada te engorda. Não, a feijoada ela pode ser super saudável. Feijoada é comida de verdade. É feijão, é arroz, uma couve, um vinagrete. Depende do jeito que você faz a feijoada. Por exemplo, vai fazer uma massa. Todo mundo fala, carboidrato eu não posso comer. Mas espera aí, no final de semana eu venho para casa dos meus pais, a minha mãe fez uma macarronada. Aí ela me liga e fala, Marcela, hoje eu vou fazer macarronada e frango. Delícia, macarronada e frango que a minha mãe faz, eu não vou comer? Se eu tiver alguma intolerância, não, mas eu posso comer. Como que eu vou comer essa macarronada? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou ficar o dia inteiro em jejum para chegar morrendo de fome e querer comer a panela inteira de macarrão. Esse é o maior erro também. Muita gente faz isso em festa de aniversário. Pensa assim, Nutri, eu tenho uma festa de aniversário, final de semana é aniversário do meu filho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem comer o dia inteiro para eu poder comer o doce à noite. Tá errado! Você não precisa ficar o dia inteiro sem comer para comer o doce à noite. Você precisa comer saudável o dia inteiro, consumir gorduras, consumir proteínas, consumir fibras, para que você não chegue desesperada na festa. E aí, você estando bem nutrida, você vai conseguir degustar, sentir o sabor dos alimentos, sentir o prazer de comer o alimento, mas não de encher o seu estômago. Porque muitas vezes, nós nem sentimos o gosto do alimento, de tanta culpa de comer ele naquele dia. Então, por exemplo, o que eu vejo? Eu vou numa festa de aniversário. A pessoa tá tão bitolada que tem que fazer dieta, que tem que emagrecer, que ela não pode comer, que ela fala, vou ficar o dia inteiro sem comer hoje, porque de noite eu vou comer brigadeiro. No aniversário, vou comer o bolo e o brigadeiro, já fica o dia inteiro. Aí ela vai ficando com fome, corpo desnutrido, aquela fome. Chega no aniversário, ela tá compulsiva, desesperada, e ela começa a engolir os brigadeiros. Porque o fato de engolir e não mastigar é como se fosse mentalmente eu não estar enxergando o que eu estou comendo. Aí eu não enxergo, eu vou comendo aquele alimento, não tem final, não tem saciedade, né? Não consigo ter saciedade. E aí eu como uma quantidade muito grande. No outro dia eu passo mal e começa um ciclo de coisas ruins, de pensamento ruim, de frustração. Por que eu comi tanto? Agora imagine você, se você passa um dia bem, almoça um prato de vegetais, arroz, feijão, proteína. Não se preocupa, fala, eu vou no aniversário e eu vou saborear tudo que eu realmente gosto. Vocês têm que pôr na balança o que realmente compensa. O que realmente gosta? Eu amo brigadeiro, lá tem brigadeiro. Eu preciso comer a forma de brigadeiro? O prazer em comer o brigadeiro tá na hora que o brigadeiro tá na minha boca, em eu comer devagarzinho, me permitindo. Eu mereço comer aquele brigadeiro. Eu não tô comendo desesperada. E eu tô com o corpo nutrido, então eu vou conseguir equilibrar. No outro dia eu volto à minha rotina. É simples. É só tirar esse peso da dieta, esse peso de não posso. E fazer as escolhas do que realmente vale a pena. Porque às vezes no final de semana tem brigadeiro, beijinho, bolo de aniversário, salgadinho, refrigerante e cerveja. Será que eu gosto mesmo desses 6? Todos eu gosto numa festa? Será que eu não posso escolher os que eu mais gosto e consumir apenas os que eu mais gosto? E aí saborear esse alimento e não comer quantidade? Assim você não vai ter prejuízo no final de semana. Vamos lá. Vamos para o próximo aqui, então. Então, vocês entenderam que o final de semana não precisa ser ruim? Não pode ser assim? Sabe a pressão de dieta? Você sofre demais, é sofrido, é ruim. E aí, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas vivem de dieta. Vivem de dieta.
Tem 20 anos, estou de dieta. Tem 30 anos, estou de dieta. Tem 50, 60, 70, 80 anos, eu estou de dieta ainda. Porque dieta é tão ruim, né? É horrível de fazer, que você quer que tenha um ponto final. Vamos lá, vamos para mais um tema aqui. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica também é um problema. Nós sabemos que o álcool, ele é um vilão no emagrecimento. Somente por ser... Deixa eu ver, voltou aqui, né? O álcool é um vilão no emagrecimento. Somente por ser álcool, ele já atrapalha o seu emagrecimento. Porém, não precisa de radicalismo também. Tem algumas dicas que eu quero dar para vocês bem interessantes sobre bebidas alcoólicas. Quais são elas? Quais são as dicas que eu quero dar para vocês? Primeiro, bebida alcoólica não faz bem para ninguém. Então eu não estou aqui para levantar a bandeira que bebida alcoólica é boa para sua saúde. De jeito nenhum que vai ser. Quem gosta de bebidas alcoólicas e é um problema no final de semana, tem que fazer escolhas. Álcool não é bom para ninguém. Não é bom para sua saúde, não faz bem para você, todo mundo sabe disso. Pode intoxicar o seu fígado, mas se mesmo assim você quer consumir bebida alcoólica, lembre-se, tome cuidado com o que você se alimenta junto. Por exemplo, aquele tira-gosto que você vai comer junto com a tua cervejinha. O que está sendo? Será que não dá para você, se você estiver na sua casa, vai beber na sua casa, será que não dá para você fazer um jantar mesmo? Preparar uma salada com azeite de oliva? Será que não dá para fazer, ou por exemplo, um picadinho de carne, azeitonas, é um bom tira-gosto? Será que não dá para você fazer uns palitinhos de legumes com creme de queijo, que é delicioso? Tudo isso que eu estou falando tem receita no meu Instagram. Tudo isso, hein, que eu estou falando tem receita no meu Instagram. Então, presta atenção nos tiragostos que você está consumindo. E qual bebida alcoólica seria menos pior, né, para quem está buscando um tratamento de emagrecimento? A que você gosta e consegue tomar menor quantidade. Não adianta eu falar para você aqui, olha, você tem que tomar, você só pode consumir vinho tinto seco. Mas se você não gosta de vinho tinto seco, você não vai ficar feliz. Não vai adiantar, não é? Então, se você gosta lá da cerveja, você vai querer tomar cerveja. Sempre que você... Vou dar uma dica aqui para vocês. Sempre que vocês forem tomar cerveja, consuma uma cerveja o mais puro possível, mais pura possível. Leia rótulo de cerveja, que tem muita cerveja que tem também aditivos químicos, tá? Que é pior ainda para a tua saúde. Então, sempre consuma. Tomei um copo de cerveja, já compro também uma garrafinha de água. E eu intercalo. Acaba um copo de cerveja, 2 copos de água. E ali eu vou a noite inteira. Como se diz minha mãe, né? Ela fala, descansa o copo. Não adianta ficar tomando o tempo inteiro. Assim, tenha noção da quantidade. Se você quer emagrecer e quer ser saudável, você tem que reduzir a bebida alcoólica. Quem bebe muito não consegue emagrecer. Então, reduz 50% da bebida alcoólica, intercala com água, e aí sempre os tiragostos, azeitona, ovinho de codorna é uma boa, legumes, palitinho de legumes, faz uma super salada, uma tábua de queijos, tudo que tiver proteínas e gorduras. Não vai, né, consumir carboidrato junto com cerveja, que é 2 carboidratos. A bebida alcoólica que mais atrapalha o emagrecimento, com certeza é a cerveja. Sem dúvida alguma. Por quê? Além dela ter o álcool, ela tem o carboidrato, que é da cevada. Então, é duplo aí o alto índice glicêmico dela. Então, por exemplo, um destilado, um gin, você vai tomar só uma dosezinha, você pode adicionar ali limão, frutas, água, né? Água com gás. Então, é uma boa, é uma menos pior. Não tem nada que é bom, né? De bebida alcoólica, é menos pior. O vinho seco é uma ótima opção. Mas tudo também é a quantidade. É um cálice intercalado com água, depende do tiragosto que você vai consumir junto. Então, isso é o equilíbrio. É você não se deixar levar pelo radicalismo e tomar tudo que você vê pela frente e depois se arrepender. Tá certo? E não ser a chata da dieta também, né? Não tem jeito, né, pessoal? Você não tem vida depois disso. Então, bebida alcoólica realmente é um vilão do emagrecimento, principalmente se for em excesso. Mas o vinho tinto, por exemplo, um vinho tinto seco,
ele é bem-vindo. Lembrando, qual que é a diferença de seco para suave? O vinho tinto, seco, ele é um vinho puro, não é adicionado de açúcar. O vinho suave é um vinho que foi adicionado açúcar na sua composição. Então, o vinho suave, ele não é só a fermentação das uvas. É um vinho que é a fermentação das uvas adicionado açúcar. O espumante também é adicionado açúcar, tá? Então, até já fui em muitas vinícolas e já sei da produção dos vinhos. É isso que acontece. Então, se for escolher um vinho, o melhor é o vinho tinto, porque ele tem o resveratrol, que é a propriedade da uva tinta, da uva roxa, e também ele não é adicionado de açúcar. Então, sempre intercalado com água e nunca em jejum. Lembra que eu falei para vocês que todos os alimentos que transformam em glicose não é legal a gente consumir em jejum? Esse entra na regra. Se você toma alguma bebida alcoólica em jejum, o efeito é pior, porque aumenta a sua insulina. Então, sempre consuma após uma refeição. Sempre consuma junto com uma proteína, junto com uma gordura, junto com uma fibra, que aí as coisas vão ficar mais leves, tá? E aí, agora, sobre os extras, né? Ah, final de semana dá vontade de comer uma sobremesa, uma pizza, um lanche, ou então vou jantar fora. Quais seriam as minhas orientações? Primeiro, se você quer emagrecer, você tem que saber aonde você quer chegar. Na vida a gente não tem tudo, não é verdade? Então tem algumas escolhas sim que a gente precisa fazer, sem radicalismo, mas tem que ter escolhas. Existe um ponto que eu falo muito para meus alunos, ó, são fases. Ninguém tem que fazer restrição. Todo mundo pode comer de tudo, mas depende de como você está. Se você comeu errado vários anos da sua vida, acumulou gordura no seu corpo, está hoje com 5, 10, 20 ou 30 quilos de peso no seu corpo para ser eliminado, você não está, se você precisa emagrecer, você não pode entrar na fase do equilíbrio. Você tem que pender a balança para o lado de cá, que é fazer realmente estratégias de emagrecimento. Então aí você vai precisar de um nutricionista para montar para você essa fase, que pode ser que seja uma fase mais difícil, que você precise falar um pouco de não para alguns alimentos que fizeram você acumular gordura. Então você precisa de estratégias, às vezes, com mais baixo carboidrato, com um pouco mais de restrição no final de semana, senão você vai ficar nadando, morrendo na praia. Faz dieta durante a semana, engorda no final de semana. Faz dieta durante a semana, engorda no final de semana. Você vai ficando frustrado. Daqui a pouco você não dá conta mais disso. Então, para que as coisas aconteçam, acredite, a gente tem que viver uma fase de cada vez. E se você precisar viver a fase de levar 100% a sério e falar não para algumas coisas, é porque você está merecendo viver essa fase. Você fez por onde? Então tem que correr atrás daquele prejuízo. Mas depois que você correr atrás desse prejuízo, estiver no seu peso ideal, você já pode começar a viver a fase de manutenção de peso, que é a fase que você pode comer de tudo, tendo esse princípio. De realmente vale a pena, realmente eu gosto, eu estou se comendo pelo prazer de sentir o sabor do alimento, ou eu estou comendo para encher a barriga ali, né? Só porque todo mundo está comendo, porque eu estou compulsiva. Tem que ver isso também, tá? Lembrando, mesmo nas fases do emagrecimento, né, você pode fazer a estratégia 80-20 ou 90-10, depende de como você estiver. O que é essas estratégias? Eu vou te falar, olha, no final de semana, faça escolhas. Se você gosta da pizza, do refrigerante, do lanche, da cerveja, da sobremesa, o que realmente você gosta? Escolha 2 e consuma nesse final de semana em paz. Na semana que vem, você consome mais 2. Não tem que só comer vegetais também no final de semana, não, porque senão ninguém aguenta. Tudo é equilíbrio, tá bom? Então, eu acho importante vocês viverem essa experiência de falar, tudo eu posso, mas no 80-20. 80-20. 80% da minha vida eu faço exercício físico, eu como alimentação saudável, eu sigo a hidratação, eu consumo fibras, todos os macro e micronutrientes, hidrato o meu corpo. Nos 20%, eu me permito consumir os alimentos que eu sei que não são saudáveis, mas eles são exceções na minha vida. Por que nós ganhamos peso? Porque a exceção passa a ser regra. Nutri, mas parece que não foi assim. Foi. Porque se você ganhou peso, a exceção passou a ser regra na sua vida. Você começou
a beliscar ali. Ah, todo dia quase, ou tem um docinho, ou tem uma bebida alcoólica, ou tem um refrigerante todo dia. Aí não é 80-20 mais, né? Aí inverteu 80-20. Aí 20% você foi saudável e 80% você está sendo uma alimentação que está fazendo você ganhar peso, que não é saudável. E aí o que aconteceu? Acumulou gordura. Então, nesse final de semana, eu quero te propor o 80-20. Eu quero te propor prestar mais atenção. Porque muitas vezes você está comendo até sem gostar muito daquele alimento. Está engolindo aquele alimento ali. Ou muitas vezes você realmente gosta daquele alimento e deve comer. Então, no final de semana, se você vai no aniversário, numa festa, agora com pandemia já não tem muita festa mesmo, mas em casa vai preparar uma refeição, que tal montar uma salada bem bonita, bem caprichada, consumir uma proteína, vai ter uma massa, um macarrão, um nhoque, uma maionese, uma massa, né? Um carboidrato. Então faz uma proteína junto, faz uma salada bonita junto e consome a combinação. Não fica falando que não pode, não. Vai consumir uma sobremesa? Consuma a sobremesa, mas não queira comer toda a sobremesa da vasilha. A hora que o doce estiver na sua boca, saboreie com prazer, com tranquilidade. Porque o mesmo sabor que tem no primeiro pedaço, tem no último. Se você já sentiu o sabor, saiba dizer muito obrigada. Estou satisfeita. E isso só vai acontecer quando não for mais restrição. Quando não for mais uma obrigação de ter que falar não, sabe? Tem que ser leve. Tem que ser leve, senão as coisas não acontecem. E façam escolhas que valem realmente a pena. Tá todo mundo comendo, por isso eu vou comer? Ou realmente eu gosto daquele alimento, por isso que eu tô comendo? Então, o equilíbrio a gente vai buscando, é um crescimento, né? E de verdade, a gente não aprende isso de uma hora para outra. A gente tem que ir vivendo. Então, em cada situação da tua vida, no aniversário, no almoço em família, nesse momento é a tua prova. Você tem que estar se provando. Como que é essa prova? Olha, ali tem todos os alimentos que eu estava acostumada a comer tudo até acabar. Não, peraí. Deixa eu nutrir o meu corpo aqui primeiro, deixa eu almoçar, deixa eu consumir o almoço e depois. O que realmente dessa mesa eu tô com vontade de comer? E aí vou saborear, sentir o prazer de comer e não ficar me entupindo desesperadamente de alimento para depois eu ficar frustrada. Então, nada é proibido. Proibição gera compulsão. Se permita consumir alimentos com prazer e tranquilidade. Se você já faz 80% saudável, não vai atrapalhar. Equilíbrio sempre, né? Um beijo, pessoal. Tudo de bom para vocês. Feliz sábado e até domingo. Vai convidando a família, os amigos para participar domingo, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.